Senhor meu Deus, boa noite. Te agradeço, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de levar o conhecimento da Tua palavra, Teu ensino, que a partir de agora, Senhor, o Espírito Santo me use para passar Teu conhecimento, a Tua palavra, Senhor. Te agradeço a presença dos nossos irmãos, quem vai assistir essa aula, que a palavra possa ir direto no seu coração, que a palavra possa ensinar um pouco mais. E que aqui essa aula não acabe aqui o estudo, que o estudo seja para toda a vida, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Hoje é o nosso último estudo da segunda epístola de João, mas como eu falei na oração, o estudo não acaba aqui. O estudo vai para a nossa vida. Como diz a palavra, a gente tem que meditar noite e dia na palavra do Senhor, colocar em prática, aprender a parte mais fácil. Colocar em prática é a parte que a gente todo dia tem que vencer o velho homem. Como eu sempre brinco, todo dia nós temos que afogar aquele homem, aquela mulher no dia do batismo, para que ele não saia de lá. E daqui para frente possam sempre enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde a gente chega, sem nós abrirmos a boca, a gente já seja a imagem e semelhança do Senhor. Hoje, fazendo, como eu sempre faço em todas as aulas, vamos relembrar desde a primeira aula, da segunda epístola de João. O objetivo dessa epístola foi expor a riqueza histórica, teológica e espiritual dessa breve epístola, porém, de um conhecimento fenomenal, que eu digo que essa epístola está presente todos os dias, que essa epístola falou do amor, falou de andar na verdade, falou dos falsos mestres e das falsas doutrinas, e o encerramento com as advertências. E o contexto histórico-geográfico, como eu falei desde a primeira aula, essa epístola foi escrita para uma determinada região, a Ásia Menor. Como ele fala, a senhora eleita, podia ser uma pequena comunidade, como eu falei, uns achavam que era para uma família, que era a senhora eleita e seus filhinhos, outros achavam que era uma comunidade, mas a corrente majoritária que era para a igreja e os nossos irmãos lá atrás que estavam iniciando na fé, na pregação do Evangelho, prosseguindo com a palavra do Senhor. Foi mais ou menos entre 85 e 95 depois de Cristo, ou seja, século I, século II. João estava preocupado porque estava crescendo o gnosticismo, que nada mais é que pregava que o corpo é ruim e a alma era boa, ou seja, eles achavam que Jesus, como estava em corpo e ser humano, era mal, mas Jesus, espírito, era bom. E a gente sabe que nada disso. Ele era Pai, Filho e Espírito Santo. Era bom sempre, toda a vida. Então, na primeira aula, foi o versículo 1, 2, 3 e 4, e a exposição do primeiro versículo, João se refere a si mesmo, como presbítero, né? Ele não traz o holofote para cima dela, eu, João, não, presbítero, o ancião, ele tirou o foco dele e Jesus, como tem que ser, né? Toda honra e toda glória para Deus, né? É para Ele, por Ele e sempre vai ser com Ele, não nós mesmos. Então, no primeiro versículo, foi falado da senhora eleita, o presbítero, a senhora eleita e seus filhos, que era a igreja e os nossos irmãos que estavam começando na fé para expandir o reino do Senhor. No segundo versículo, nós falamos sobre a verdade, com um V maiúsculo, que é essa verdade, Jesus. Normalmente a gente vê as palavras, tem traduções que enfatizou isso, e um passarinho cantou no meu ouvido e falou, vai pesquisar isso aí sobre a verdade, com V maiúsculo. E a verdade era Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então tem algumas versões que traz a palavra verdade dentro de um contexto com V maiúsculo, que aí você já faz a referência, porque o Senhor Jesus é a verdade, a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. No versículo, continuamos na primeira perícope, a gente falou do amor ao próximo. Se a gente não consegue amar o próximo, a gente não ama Jesus. Então, mas, irmão, aquele irmão me tira do sério, ame. Mas aquele amigo me traiu, ame. Você não pode esquecer. Gente, perdoar é obrigatório. A gente só não pode ter amizade ou amnésia gospel. Eu vou esquecer e cair de novo no eu. Mas você tem que tomar cuidados, você tem que orar para essa pessoa, mostrar para ele que você o perdoou e você tem o amor de Cristo.
Para isso, o Espírito Santo está sempre junto conosco. E desde a primeira aula, a gente enfatizou que a gente sempre lembra de Deus, do Filho, não que a gente esqueça do Espírito Santo, a gente recorre pouco ao Espírito Santo. A gente não sai de casa, muitas orações, aqui eu não estou dizendo que existe oração ruim, boa, má, certa, errada, mas a gente poderia chamar mais o nosso amigo Espírito Santo, que foi o Consolador deixado para nós, né? Para cada vez mais estar conosco. Então isso na primeira perigo, o amor, sabe, o Espírito Santo, amar o próximo. Mas irmão, sempre tem os problemas, vamos ter. Se o Senhor Jesus, que era santo, era puro, correto, não tinha uma mácula, teve problemas aqui na terra por pregar o reino, imagina eu e os irmãos e quem está nos assistindo, somos simples e meros mortais, vamos ter problemas sempre. Isso é inerente. Agora, diferentemente, é com quem a gente passa a chuva. Quem é o nosso guarda-chuva que ampara a gente? Ele morreu lá na cruz, não foi à toa. Como diz, sempre tem uma brincadeira não, mas assim, eu sempre ouço uma fábula que lá o inimigo foi lá conversar com Jesus, olhou para nós e falou: você vai morrer por eles? Eu os amo. Mas eles vão te maltratar, não vão gostar de você, vão sempre estar fazendo... Mas eu os amo. Ah, então tá, eu faço a minha parte, mas eu vou continuar amando todos eles. E Jesus é tão educado que ele nunca chuta a porta da nossa casa para entrar. Ele sempre vai bater. Você me aceita? É nós que temos que aceitar ele, não. A gente fala assim: eu aceitei Jesus. Eu sempre brinco que é o contrário, né? Ele sempre tem que nos aceitar, e ele sempre nos aceita. Mas ele é errado. Se você se arrepender, for nos caminhos do Senhor e não voltar mais, você tem aí uma estrada tão maravilhosa. Vai ter, lógico, uma pedrinha aqui a colar, mas quem faz dar o contorno dessa pedra, quem tira essa pedra do caminho, vai estar com a gente até o fim dos nossos dias. E a gente foi caminhando, na metade da epístola, a gente falou sobre os falsos profetas. E a gente vê no dia a dia alguns ensinamentos, não só por escritos, mas em programas de televisão, que alguns pontos que levantam, alguns ensinamentos, algumas heresias, e a gente acaba se desviando, quando vai ver, está muito longe do Senhor. Por isso que é importante, até eu citei John Stott, ele falava sempre que o cristão peca por falta de conhecimento. Você imagina, no tempo de Jesus, eram os grandes rolos, tinha que vir os mestres da lei, você tinha limitado o seu conhecimento, porque quem detinha eram os mestres. Aí depois veio a invenção da escrita, começou-se a prensar livros, a Bíblia, Gutenberg e tal, você começou a ter um pouco mais de conhecimento. Agora, hoje, está na palma da nossa mão, né? Você pega um celular, N aplicativos, temos que selecionar o que vem, né? O que a gente tem que reter, né? Em termos de conhecimento, mas hoje é muito mais fácil não errar pela quantidade aliás, ao contrário, acho que hoje é muito mais fácil errar, porque pela infinidade de conhecimento que nós temos que selecionar para justamente, quando chegar naquela bifurcação do certo e errado, a gente não pegar o caminho errado. Então, hoje o ensino bate na nossa porta num programa de televisão, numa aula lá no YouTube, nos nossos aplicativos. Hoje tem aplicativo de sermão já pronto, de pregação. Mas eu não tenho tempo, dá para ouvir. Mas minha vida é corrida. 1 horinha. Como eu falei na segunda aula, nós temos 24 horas. Dormimos 8, pelo menos, sobrou 16. Trabalhamos mais 8, em média, né? Então, 8 ou 16, sobrou 8. Então, não sou muito bom de matemática. Então, sobrou 8. Você, almoço, janta, café, toma banho, já foi umas 6 horas aí, sobrou 2. Dessas 2, o ir e vir para casa, vamos dizer, 1 hora. Você tem 1 hora. Às vezes a gente não perde 15 minutos. Perde não. Às vezes a gente não tenta aproveitar 15 minutos, 20 minutos para ler uma palavra. Tem aplicativos que traz o pão diário, que seria o devocional. Ou seja, não existe desculpa, o conhecimento está na porta. Aí a gente só quer crescer em graça. Tudo bem, a graça é nos dada, menos mesmo e merecida, mas e o conhecimento? Então João estava preocupado com isso.
crescendo o gnosticismo, falando que o corpo é ruim, mas a alma é boa. E a gente sabe que não é nada disso. O Senhor Jesus é totalmente bom, é perfeito, é maravilhoso, é adorado. Então não tinha isso. E João estava preocupado com isso. E os falsos mestres ensinaram: olha, o caminho aqui, vai para a direita. Mas João, não, só seguir reto. Como aquela velha brincadeira assim: você está em cima do muro, na direita tem os caminhos do Senhor, na esquerda tem os inimigos. Onde é que você fica? Você nem devia estar em cima do muro, né? Você devia estar na direita faz tempo. Então, em cima disso, a falta de conhecimento gera o desvio completo. E João estava preocupado com isso na sua carta, né? Crescendo as heresias, crescendo os problemas, e para onde ia chegar? Você imagina, século I e II, ele já estava preocupado com isso. Nós estamos no século XXI, mais de 2000 anos, e os pastores continuam preocupados pela não busca do conhecimento e para a gente se desviar. Então, assim, o tempo está batendo a nossa porta. A gente não sabe como Jesus vai voltar, mas a gente tem que estar preparado para quando ele voltar. Eu sempre brinco: o que é o sinônimo de sucesso? É naquele grande dia ele chamar a gente pelo nosso nome. Não é tesouro aqui na terra, posição, status, profissão, nomenclatura, título. É naquele grande dia você ser chamado pelo seu nome. Ele abrir as portas do céu e falou: entra, A, B, C, D, entra. Vem comigo, Flávio. Vem, Cris. Entra aqui. Estava te esperando. Você imaginou que maravilha isso? Do que ao contrário, ele fala: não te conheço. Não, mas eu preguei tua palavra. Não era isso que eu queria. Te dei tanta oportunidade, te dei escola bíblica, te dei faculdade de teologia, te dei inúmeros cultos, te dei pessoas até mesmo na rua que você nunca imaginou encontrar, e você não me deu ouvidos. Infelizmente, não te chamarei de meu filho. Deve ser essa sensação não quero nem passar, nem passa nem pela minha cabeça. E nunca vou querer que nenhum irmão compartilhe. E hoje chegamos no versículo 10 e 11, 12 e 13. Não digo encerrando a nossa aula, só que dando um breve espaço, né, no nosso estudo, porque o estudo todo mundo deve continuar em casa, reler várias vezes, independente do tamanho. São só 13 versículos, mas o infinito conhecimento que trouxe essa epístola. Eu particularmente, eu nunca tinha estudado essa epístola, mas fui maravilhado em encontrar com essa palavra, e todo dia eu tento ler, meditar, porque é importante. No versículo 10 e 11, João fala no versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Se a gente fosse interpretar literalmente, era assim: chegasse determinada denominação, coloca para fora. A gente tem que ter discernimento. João instrui que a hospitalidade cristã não deve ser estendida aos falsos mestres. Você tem que estar preparado, ter o conhecimento para justamente isso. Se bater na tua porta, literalmente, lá no portão da sua casa, ou alguém te encontrar na rua, te apresentando a doutrina daquilo que você tem certeza absoluta que não é a doutrina do Senhor, você não tem que mostrar para ele hostilidade, expulsar da sua casa. Você tem que pregar a palavra para ele. Não, pera um pouquinho aí. Você está falando o quê? Então, vamos conversar? Tem alguns pontos aqui que eu queria que você me elucidasse. Por exemplo, tem uma determinada denominação que suprimiu a palavra anjo da sua Bíblia. Se ele chegar na sua porta, olha, não, você não acredita, espera um pouco, você pega a sua Bíblia. Como não existe anjo? Ele anunciou o Salvador, ele guerreou contra Jacó, que virou Israel, foi rebatizado. Como você diz que não tem anjos? O Senhor é agraciado por legiões de legiões. Então, se a gente não tiver o devido conhecimento para combater essas falsas doutrinas, a gente está perdido, porque você tem que estar alicerçado. Mas, irmão, eu leio todo dia a Bíblia. Ótimo, maravilhoso, que Deus continue te mantendo sempre firme. Mas temos que ter as literaturas satélites, que assim eu chamo, em volta da Bíblia, é importante. A Bíblia é o foco, seria o astro-rei da nossa vida.
mas tem toda a constelação em volta dele, todos os planetas, vamos dizer assim, fazer uma analogia. Você tem um livro sobre escatologia, um livro sobre a vida do Senhor, um livro sobre o Espírito Santo, para você se municiar e nunca ficar sem resposta. Você imagina, chega a pessoa, por que existe tal coisa? Não sei. Não sei, não. Você tem que buscar o conhecimento. Se naquele momento você for pego de calça curta, vamos dizer assim, né? E você não tiver a resposta totalmente alicerçada, falar, olha, do princípio que eu entendo é esse. Você tem que ter pelo menos um princípio da coisa. E você ir buscar, e se for um colega de trabalho, se for aquela pessoa que pega a mesma barca com você, ônibus, ou segue em determinado caminho, você volta, você fala assim, irmão, você lembra que ele sempre perguntou? Eu dei o princípio, mas eu fui buscar mais a fundo? É isso. E você, o que você acha? A gente não pode confrontar. Que nem assim, a gente fosse ver literalmente, né? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não a recebais em casa. Porque naquele tempo era complicado, né? O evangelho era pregado, nós éramos perseguidos. Para você ter ideia, eu estou lendo uma trilogia que fala desde o começo, então desde o começo, aí tem o avivamento e os dias de hoje. Eu ainda estou na parte da igreja primitiva. Para os irmãos terem ideia, Nero pegava foi o imperador que tocou fogo em Roma, ele pegava os cristãos, que era uma seita que os judeus achavam que estavam sendo contra, porque os cristãos judaizantes achavam que para ser cristão tinha que carregar ainda as tradições judaicas. E não era isso. O Senhor Jesus, ele não veio acabar com a lei, ele veio apresentar as boas novas. Embora ele é de origem judaica, assim, mas a circuncisão que o povo judeu falava que não, você pode ser cristão, mas você tem que ser circuncidado e tal. Essa circuncisão acabou lá na cruz. Nós somos adotados pelo Senhor Jesus, tudo isso acabou, ficou lá na cruz. E eles não entendiam isso. Então, a perseguição desde o primeiro século pós-ressurreição foi assim. Então, naquele tempo, os cristãos eram mal interpretados, mal recebidos, segregados, então sofriam todo tipo. A maioria dos imperadores perseguiam de forma brutal. Nero foi um dos mais brutais. Ele chegava a pegar cristãos, colocar pendurado em postes, cobrir com a resina, o óleo de eucalipto, tocar fogo para iluminar a cidade. Se hoje a gente acha que não ler a Bíblia em alguns países, tem que ler escondido, pega uma folhinha aqui, passa para um para outro, como era lá em alguns séculos atrás, ficar ali em tavernas, escondidinhos ali. Você imagina naquele tempo, você era pregado vivo, tocado fogo, não quero. Você era tido como um rebelde dentro do Império Romano. Tudo porque você não aceitava as condições do Império Romano, você tinha que se sujeitar aos judeus, que não, você pode ser, mas tem circuncisão, tem isso, tem aquilo outro. E Jesus não pregou isso. Era uma liberdade. Eu acabei de estudar Gálatas, e lá fala da liberdade cristã. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Como eu falei, acho que foi na segunda ou na terceira, não são pesados. É muito fácil obedecer. É que a nossa natureza é pecaminosa. Infelizmente né? Desde lá, eu vi escrito por um pregador que falou assim: eu não estava no jardim do Éden e levo a culpa. Também eu não estava lá no Monte da Caveira, no dia da crucificação, mas eu recebi o perdão. Você entendeu? Então, a gente, desde o começo, a gente vive nesse antagonismo. É a carne contra o espírito. O espírito sempre pronto, mas a carne, sempre derrubando a gente em algum momento. Pecar, a gente sempre vai pecar, infelizmente. Voluntariamente ou involuntariamente. Nós somos seres imperfeitos. Nós não merecemos a graça, mas o Senhor nos dá. Mas todo dia acordamos, nos alimentamos, saímos para o nosso trabalho, para as nossas tarefas, pela misericórdia do Senhor. Mas quando a gente retorna no final do dia, a gente coloca a cabeça no travesseiro e agradece pelo dia, a gente vê como o Senhor foi bom, deixou. E no outro dia de manhã, eu acordei, nossa, o Senhor ainda acredita em mim, ó. Olha só, deixou eu acordar.
Então, nos versículos 10 e 11, João instrui que a hospitalidade cristã não deve ser estendida aos falsos mestres. Mediante, atrás dessa explicação, está o nosso conhecimento. Então, se você tem o conhecimento, primeiro você tem o Espírito Santo te fortalecendo, te discernindo, dando sabedoria. Mas se você tem o papel, a letra, com certeza não vai ter falso mestre que vai desviar você do caminho. E, como eu falei de Gálatas, 1:8 alerta, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo do céu, está em Gálatas 1:8, para quem gosta de anotar, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema, maldito. Ou seja, se o próprio Senhor Jesus está falando com um anjo do céu, um anjo, ser criado por Deus, mesmo que um anjo venha pregar um outro evangelho, não aceita. Então, porque às vezes nós temos que dar ouvidos a pessoas aqui na terra, que talvez por um erro, não sei, por achar, interpretar. Eu lembro que teve uma aula aqui na nossa classe, que você tem que ver o texto, aí eu tiro o contexto, certo pedaço, para virar pretexto. Então, todo texto tem Bíblias que cada pedaço de certos textos vem explicando o que vai ser. Então, o primeiro está ligado com esse, tem referência cruzada com o outro. Então, voltamos de novo ao senso de conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma Bíblia que é em concordância. Então, você vai vendo o caminho que vai... Desculpa. Que vai fazendo o caminho do Senhor. Começa aqui, ali, vai ter um roteiro. Então, esse roteiro, você segue junto com outra literatura em volta para você não ser pego por um falso mestre. Então, o conhecimento, João estava preocupado com o conhecimento. Poxa, o amor ao próximo eu posso garantir, ensinar, pregar. Andar na verdade, todo mundo está andando na verdade, estou vendo. Mas o conhecimento, é isso que ele estava preocupado, para ninguém errar pela falta de conhecimento. Nos dois últimos versículos, 12 e 13, ele fala: tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Obrigado. Então, João, embora tenha muito que vos... Em outra versão, embora tenha muito que vos escrever, não quis fazer com papel e tinta. Espero ter convosco e falar da viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. É o valor do encontro pessoal. João valoriza o contato pessoal na comunhão, né? Comunhão cristã. Há uma dimensão de alegria na comunhão física que não pode ser substituída por mensagens escritas. Ou seja, é o famoso olho no olho. Por mais que eu possa escrever aqui um lindo texto para essa aula, por mais que eu possa fazer uma apresentação maravilhosa num slide, mas o meu contato no dia a dia, você imagina, você está no seu trabalho, você vê um irmão lá, está quietinho. Você, oi, irmão, tudo bom? Minha irmã, quer conversar? Pô, irmão, não estou legal, mas vamos conversar. O que está acontecendo? Não, problema com meu filho, minha filha, minha esposa. Falei, você já pensou em entregar sua vida para Jesus? Ih, irmão, acho que não vai valer a pena. Você acha que não? Ele morreu na cruz por você, 2000 anos fazendo maravilhas no mundo, você acha que não vale a pena? Então, o nosso contato pessoal todo dia, a gente não precisa... Eu tenho um pensamento que se o cristão estiver orando, jejuando e estudando a palavra na palavra, ele não precisa abrir a boca para chamar atenção. Porque você imagina, todo dia você chega no seu serviço, você vai lá no seu cantinho, no seu escritório, quem tem, dependendo da empresa, escritório, vai lá no seu vestiário, enquanto você está ali trocando de roupa, colocando o seu uniforme, você orar pelo seu colega, pela sua empresa, se agradecer o trabalho, porque se aquela empresa fechar, você vai ficar desempregado, se agradecer se o seu chefe, se tem o trabalho, mas meu salário é pouco, mas você tem.
Ah, mas meu emprego é longe, mas você tem. Ah, mas olha, a cesta básica, mas você tem. Tem gente que acorda de manhã sem a esperança de comer um pão, sem esperança de tomar uma xícara de café, mesmo que seja sem açúcar. Não tem nem uma xícara de café. E você tem a oportunidade de todo dia ter seu emprego. Para quem é aposentado, cumpriu sua missão na terra e agora tem uma nova missão, que é trabalhar ainda mais pelo reino. Então, Pedro fala que nem que ele tivesse as melhores palavras, os melhores textos, ainda assim ele não conseguiria ser bom se não fosse o contato diário. Todo santo dia a gente tem que pregar a palavra, seja por atos, seja por palavras, de qualquer forma, todo dia a gente tem que pregar, ter esse contato. A gente não pode se omitir quando vê um irmão carente do amor de Deus, uma irmã que está a ponto de se separar porque o marido ou a esposa está com comportamento. Eu sempre digo que a distância do problema do cristão para a solução é a mesma do joelho para o chão. A gente nunca vai mudar. Essa receita é básica, é igual receita de bolo. Você todo santo dia colocou seu joelhinho, você orou, faz 1 hora de jejum. Não existe receita mágica, irmãos. É aquilo que eu ouvi do pastor Luiz Fernando num culto, e isso ficou gravado no meu coração. O crente que não ora, não jejua e não estuda a palavra, ou ele já está dormindo no colo lá do inimigo, ou tem alguma coisa, ou ele está na falsa doutrina. Porque como é que eu posso evoluir, crescer espiritualmente se eu não oro? Eu não jejuo. Mas, irmãos, eu não consigo jejuar igual muitos aí, 4, 5 horas. Jejum 1 hora, 30 minutos. O importante é você ter a certeza que você está agradando o Senhor. De alguma forma você está agradando. Seja com jejum pequeno, 1 hora, seja a leitura. Não, eu vou ler, só consigo ler um capítulo por dia. Você já leu a palavra. Ah, mas a minha oração eu só consigo fazer 1 minuto. Você orou. Oração é conversar. Abre teu coração, senta lá na cama, coloca o joelhinho no chão, senta na poltrona, pega uma caneca de café, vai lá para a varanda do seu apartamento, ou vai na frente da sua casa, olha para o céu, olha a maravilha que o Senhor cria todas as manhãs, seja chovendo, com sol, calor, frio. Ora, conversa. O Espírito Santo está do nosso lado, senta assim. Eu uma vez vi um pregador americano, que ele falou que chamaria de pegar assim, uma cadeira para ele, colocava uma cadeira em frente, 2 xícaras de café e ficava conversando com a cadeira. Quem olhasse é completo maluco. Mas ele todo dia falava, estou conversando com o Espírito Santo. Ele abriu o coração dele. E todo dia que ele saía para as suas tarefas pastorais e do seu trabalho, que ele era um trabalhador, ele se sentia mais fortalecido. E quando ele chegava no local, mesmo que a pessoa nunca tinha falado com ele, ou no trajeto, pegando o metrô, lá, como os americanos gostam muito disso, sempre alguém, você é cristão, né? Falou, como você sabe? Nossa, eu olho para você, tu me passa uma paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala, eu vos saúdo com a minha paz. Então esse contato, você vê, todos os milagres que o Senhor fez na Bíblia, ele não mandou nenhuma receita. Por exemplo, o centurião, vou te mandar aqui a receita, você vai lá, essa oração, você vai lá para o seu servo e lê para ele lá, reza para ele, ora por ele. Não, mas sua fé nunca vi fé como a sua. A mulher lá tocou na orla, ele olhou, opa, alguém me tocou. Como a gente vai saber, Senhor? Tem uma multidão aqui te apertando. Pelo amor de Deus, Senhor, não, mas alguém me tocou, saiu o poder de mim. Ou seja, o próprio Senhor dá exemplos que ele nunca enviou carta. Eu sei que hoje tem, irmãos, evangelização filipeto, mala direta, e-mail, mas ele deu exemplo mais claro, corpo a corpo. E João, que foi o apóstolo que mais ficou próximo do Senhor Jesus, foi o último, né? Foi para na ilha de Patmos, exilado, ele sempre pregou isso, vamos ter o contato. Mas, irmão, e se por acaso não quiserem ouvir, faça a sua parte. É a sua parte, o resto é o Espírito Santo. Uma colega de trabalho, ela teve um problema de saúde. Eu falei com o senhor, se o senhor puder tirar as pessoas aqui do local e poder orar,
Vamos, né? Me dá essa força aí. E não fui. E glória, para a glória do Senhor, ele tirou as pessoas. Um teve que sair, o outro olhou no relógio. Não, eu tenho que ir para ali e tal. E eu fiz, eu posso fazer uma oração por você? Eu vi que você não está legal. Não estou bem. Estou vendo que você chegou no trabalho. Orei. Voltei, cada um para sua mesa. No outro dia ela estava linda, leve, solta. Não esperei obrigado. Nunca esperei. Aliás, o cristão nunca tem que esperar obrigado da terra. Eu orei pelo Fladson e no outro dia ele está bem, está maravilhosamente. Mano, ele me agradeceu. Então você não orou para que Jesus o curasse, para Jesus melhorar o astral dele. Você orou para a sua glória, né? Aí aqui, foi eu, hein, Fladson? Lembra de mim, faz o pix aí, paga o almoço. Não. Você tem que sempre que lembrar que o foco é ele, tudo é para ele e tudo é por ele. A gente só é o canal. Bom fosse, né, se ele pudesse vir à Terra curar. Não, mas ele nos deixou aqui. Então João fala isso nos capítulos. Vai. Eu não vou poder escrever tudo, gente. Eu não vou poder. Por isso que eu digo, embora tenha a literatura em volta da Bíblia para a gente estudar, é muito bom. Sabe, quem é jovem, ou que meia idade, ou quem é mais velho, você já tem ali a literatura pronta, além da Bíblia. A Bíblia sempre vai ser o alicerce. Isso é fundamento, não dá para negar. Mas as literaturas em volta te prepara para a briga lá fora, para o dia a dia. E é isso que João quis. Olha só, na primeira parte da epístola, amar o próximo. Como é que é amar o próximo? Eu quero ver você bem. Você que está me assistindo, quero ver você bem. Mas eu tenho que estar preparado para fazer você ficar bem. Que o Espírito Santo me use para deixar você bem. Na metade da epístola, que todo mundo esteja caminhando na verdade. O que é caminhar na verdade? Você não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Está sempre alicerçado no Senhor. Que ele fala na epístola. Então, o que é andar na verdade? Alguém olhar para você, falar, poxa, aquele rapaz, aquela moça ali, olha, principalmente os jovens, né? Os bem mais jovens, né? Que hoje o mundo, não só para os mais velhos, mas para os mais jovens, é muito mais fácil desviar do que ficar na igreja. Então, não é porque, mas, pô, tu é careta. Aí chega para a menina, pô, mas o que tem ir para a festa? O que tem ir ali ouvir uma música? Mas aquela história, você vai para um determinado lugar. Eu sempre dou um exemplo, que eu ouvi do pastor Cláudio Duarte falando. Mas o que tem beber? Um copo de cerveja, um copo de qualquer... Não, mas eu não posso. Não pode ou Deus te proíbe? Os dois. Aliás, Deus não proíbe. Tudo para mim posso, mas nem tudo me convém. Agora, foi igual ele perguntou, a pessoa perguntou para ele, mas crente não bebe? Ele falou, então, vamos colocar a situação aqui. Amanhã tem uma cirurgia importantíssima para sua filha, mas o cirurgião antes tem que tomar umas 2, 3 doses de uísque. Você, não pode, pelo amor, vai operar minha filha, é uma operação no cérebro. Não, tá bom, então vamos deixar, a operação não pode, né? Então vamos fazer o seguinte, amanhã você vai fazer uma viagem, aniversário de casamento, mas o piloto, ele só consegue pilotar legal depois que ele tomar pelo menos 2 choppzinhos. Não, a gente vai voar, cair, vai 200 pessoas, vão morrer 300. Então por que tem que beber? Então essa verdade que você tem que pregar, a gente não tem que ser radical. Como o João fala no final da epístola, se aparecerem falsos, mestre, não recebeis. A gente não pode ser agressivo, porque Jesus nunca foi agressivo com ninguém, nem mesmo com os algozes dele, nem mesmo com o soldado que deu o golpe, entre aspas, fatal, ele não foi. Ele falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se ele quisesse ir lá no jardim, né, no Getsemane, ele já podia ter chamado a legião de anjos, acabou, ninguém vai me levar, mas ele atrapalharia todo o plano que para nós hoje gozarmos dessa liberdade cristã, gozarmos desse amor, gozar do Espírito Santo o tempo todo. Então, João, ele deixa bem claro, fiquei feliz em encontrar vocês andando na verdade, e todo dia pela manhã, quando nós acordamos, o Senhor está nos olhando e falou, nossa, aquela minha irmã, por mais jovem que seja, está andando na verdade. Aquele irmão de meia idade, tá? E aquele mais velho, mesmo com todos os percalços da vida, ele continua andando na verdade. Isso me alegra. Então João queria passar isso
e ficou feliz em ver o pessoal ali na Ásia Menor, quando ele chegou lá no século I e II, mesmo com a crescente do gnosticismo, essa história de que o corpo é mau, mas o espírito é bom, ele ficou feliz. Não, está valendo a pena. Irmão, sempre vai valer a pena pregar a palavra de Deus. Nunca a palavra vai voltar vazia, nunca vai ser em vão. Se hoje aquela palavra que você passou para aquela pessoa no ônibus, no seu trabalho, no seu local de lazer, enfim, ou de repente o irmão que está visitando alguém está visitando pela primeira vez o nosso culto, você ser recebido com um bom dia, seja bem-vindo. Eu sempre vejo o pessoal nos cultos, a nossa equipe de cooperadores, diáconos, obrigado por você ter vindo, volte sempre. É o que a maioria das igrejas sérias tem que fazer, agradecer, porque de repente ele está vindo magoado de uma igreja, irmão. Ou de repente ele nem conhece o amor de Deus ainda, só ouviu falar. Aí ele é recebido numa igreja onde a pessoa fala, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Olha, esse Deus aí, eu vou, né? Na outra igreja só me cobrava. Não, ele não vai deixar de ser cobrado, mas é pela palavra. As doutrinas dos homens, aí entre os falsos mestres, que o João fala, não pode ser maior do que a palavra de Deus. É como no direito, nunca um acordo pode ser maior que a lei. A lei de Deus tem que estar acima de tudo, de qualquer coisa. Você tem que sempre sim pregar a palavra do Senhor, tentar trazer como diz Mateus 28 no final, ide, só o ide. Eu lembro que tem um historiador que falou que isso aí daria vários livros, só o ide. Daria para escrever um livro de 300 páginas ou vários livros. Então, naquele dia, quando a gente encontrar com o Senhor, qual vai ser os seus discípulos? Se olhar para trás e falar assim, Senhor, trouxe aqui umas ovelhas aqui. Você imagina a nossa frustração, e eu me coloco nesse meio, você imagina chegar naquele grande dia, mesmo você sendo salvo, tendo o direito de entrar no reino do Senhor, mas e você olhar para trás? Não salvei ninguém, né? Não trouxe ninguém. Quem são meus discípulos? Se você não conseguiu discipular na sua casa, como é que você pode cobrar alguém na rua? Você tem que primeiro se cobrar na sua casa. Como é que você quer que seu filho, sua irmã, seu irmão leia a Bíblia se você não pega? Olha, você tem que ir para o culto, hein? Você vai para o culto hoje? Não, hoje eu vou... Não, eu tenho um negócio para fazer aqui. Mas já fui muito para o culto. Tem muito crente que fala, mas já fui muito para o culto. Tenho 20 anos de igreja. E... Aí você vai, qual exemplo? Você tem que ler Bíblia. O senhor lê Bíblia? Eu leio no celular, assim, de vez em quando, quando dá. Você orou pela comissão, mas eu nunca vi você orando. Não. Aí vem aquela velha frase, né, que muitos mais velhos usam, acho que muita gente já ouviu, faça o que eu te mando, faz o que eu faço, hein? Mas, e o exemplo? É isso que o João está falando no final da sua epístola. Tete a tete, o corpo a corpo, né? Seria a nossa, já que passou as eleições há pouco tempo, seria a nossa boca de urno para o céu. Vamos lá, candidato, Jesus. E os demais, Espírito Santo, Deus, é nesse que você tem que acreditar, é nesse que você tem que depositar a sua confiança. Todo santo dia, como eu falei para vocês no início da aula, eu estudei Gálatas, estava estudando Gálatas 5, enfim... Olha, todo o livro de Gálatas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós ensinamos a liberdade cristã, mas temos uma liberdade que não tínhamos naquela época. Como eu falei, hoje você pega na palma da sua mão, tem o celular, tem um tablet, tem o computador, tem a internet, lá o YouTube, tem N pregadores que têm suas páginas particulares, você pode ir lá clicar no .com.br da vida. Você tem até assinaturas de livros cristãos que você recebe todo santo dia. Aí todo dia eu me pergunto, qual é a nossa desculpa de aprender mais sobre o Senhor e fazer o corpo a corpo todos os dias? É vergonha? A gente não tem vergonha de falar do time, a gente não tem vergonha de falar de uma preferência de cor, a gente não tem preferência de uma moda, essa roupa, uma marca de roupa, um restaurante famoso, mas às vezes a gente se depara com pessoas tendo vergonha de proclamar Cristo. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, já peca.
Quantas vezes, por exemplo, lá no hospital da minha esposa, lá tem a pergunta lá, qual a sua religião? Eles perguntam cor, idade, se você é cisgênero, transgênero, enfim. Aí chega na religião, qual a sua religião? Tem gente, ela fala que tem gente que fala, sou cristão. Não ouvi assim, sou cristão. Mas não sou muito praticante não, tá? Mas eu sou cristão. O que é isso? Sabe, você tem a vergonha de, não digo, gente, né, a gente arranjar briga. Agora eu falo como um operador da lei. Falar assim, não, que falar de homossexualismo, de racismo, então não é isso. Mas a gente tem que ter uma posição. Se determinado assunto chega ao nosso colo, qual é a sua posição, fulano? Qual é a sua posição, Cris, Duda, Ferreira? Qual é a sua posição, Flávio? Não. Segundo a Bíblia, é assim. Se você trouxer o problema para você, você vai arranjar um problema na área do direito. Não, eu sou totalmente não. Segundo a Bíblia, mas aí vem aquelas velhas perguntas, né? Mas Deus é amor. Sim, claro que Ele é amor. Ele nos ama incondicionalmente. Mas Ele ama muito mais você do jeito que Ele quer. Ah, mas eu nasci assim. Me prova. Sabe, então tem algumas coisas. Se você não tiver um conhecimento, se você não tiver um embasamento, tem um livro que foi 2 pastores que escreveram, um morava em Brasília, um morava em São Paulo, sobre as condições de gênero, masculino, feminino, transgênero, gay, e pegaram 600 pessoas, homens e mulheres, e durante um tempo fizeram uma pesquisa, e eles foram acompanhados por pastores, psicólogos, padres. Acreditem, pasmem, eles se denominavam gays, não sei assim, homossexuais. E eles, 90% voltou a gostar do sexo oposto. A ciência já provou que não temos cromossomos suficientes para provar que podemos ter sexos diferentes. É homem e mulher. Conhecimento. Então a gente não pode sair por aí fora peitando o mundo. Jesus não fez isso. Jesus nunca afrontou ninguém. Quando estava perante o imperador, você é o rei dos judeus, não é? O que ele falou? O que está escrito, o que está desenhado na moeda? A figura de César. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então a gente no dia a dia, João pede na segunda carta dele, que a gente seja sempre amoroso ao próximo, a gente sempre procura não, a gente tem a obrigação de andar na verdade, a gente tem que crescer no conhecimento, igual o John Stott falou, que o maior mal do crente é não crescer no conhecimento, só procurar a graça. A gente tem que ser inteligente, acho que essa palavra, para combater os falsos mestres, que venham bater na nossa porta no nosso dia a dia, apresentar uma nova filosofia, doutrina, não tem isso. É só Jesus, Jesus, Jesus. Se eu obedecer, se eu orar, se eu jejuar, se eu conhecer cada dia mais o meu Salvador, não vai ter doutrina saído lá daquele lugar que vai me desviar. E por último, o João fala na sua carta, combater assim, pregar o evangelho olho a olho, né? Sabe, é bonito, não estou dizendo que está errado você printar, tem vários aplicativos que tem a palavra de Deus, você printa, manda, tal, o conhecimento, isso é válido, é ótimo. Hoje com a internet se atinge milhares de pessoas com a mensagem, mas o principal, se você tem a oportunidade do seu lado, prega para o seu lado, apresenta, deixa aquela perguntinha assim do quero mais, fala assim, vamos fazer um desafio, durante um mês vamos estudar a palavra, se você não ficar contente, se você ficar satisfeito, eu deixo para lá, mas eu aposto que no final de 30 dias o Senhor vai falar com você, o Espírito Santo vai te acompanhar todos os dias e vai mudar o seu jeito de ser. Bora apostar? Eu falo tem uma pessoa que eu conheço que ela é de uma determinada religião, eu sempre brinco com ela. Eu falei, bora apostar? Tu durante um mês tu experimenta Jesus. Se tu não gostar, tu me devolve. Mas de bônus eu ainda te dou o Espírito Santo, hein? Deus está de olho, Jesus vai te ficar contigo e de bônus tu leva o Espírito Santo. Aí tô te dando um boi, hein? Tô te dando
Aí uma regalia, tu vai levar o Espírito Santo de bônus. Bora apostar? Bora experimentar? Ela mesma, olha só, eles mesmos, que são religiosos, eles reconhecem a autoridade do nosso Salvador. Não gostam das brincadeiras com o Espírito Santo, não. Essa coisa é séria. Então, experimenta. Não, essa coisa é séria. Deixa no meu caminho. Deixa no meu caminho, que eu tô bem. Eles nunca falam que estão felizes. Eu tô bem, eu tô legal. Mas eu sempre pergunto para ela assim, quando você morrer, você vai para onde? Como assim? Vou pro cemitério. Não tô falando pro cemitério. Para onde você vai quando você morrer? Fala para mim. Não sei. Aí ela virou para mim e perguntou assim, e você, para onde você vai? Rapaz, eu vou pro céu. Se eu fizer tudo direitinho, ó, o senhor falou, vem aqui, gordinho. Vem aqui, pretinho. Chega junto, chega mais. Te chamei de meu filho lá na terra, vou te chamar de meu filho aqui. Aí ela, mas não tem segunda vida? Tem, no céu. Hebreus 9, 7. E isso é dado, morrer depois do meu juízo, a gente vai encontrar no céu. Então, irmãos, agradecendo demais a presença dos irmãos, quem está nos assistindo, muito obrigado por assistir e replicar as nossas aulas. João me ensina na segunda carta dele, e hoje eu estou lendo as 3, para entender ainda mais a palavra dele, que se a gente amar o próximo como nós mesmos, como Jesus nos amou, se a gente procurar andar sempre na verdade, se a gente ficar instruído para não se desviar com falsos mestres, e se a gente tiver sabedoria, estratégia e inteligência para combater esses falsos mestres, o único lugar que a gente vai com certeza se encontrar é no céu. Não tem outra alternativa, não tem outro local, não tem outro caminho, senão a gente subir e ficar com o Senhor. Não vai ser igual o sonho de Ícaro, que ele foi subir, as asas derreteram com o sol e ele morreu. A gente vai subir e vai um dia se encontrar. Eu creio que o Senhor Jesus vai fazendo todos nós, e quem está assistindo também a nossa aula, a gente vai se encontrar no céu se a gente seguir a palavra dele, amar o próximo, ter conhecimento, ter estratégia para combater tudo que tentar desviar do nosso caminho. Agradeço, boa noite, Deus abençoe vocês. Obrigado.